Olá, já pararam para pensar? E se aquelas linhas de trem que cortam as nossas cidades fossem mais do que só um jeito de ir para o trabalho? E se elas fossem, na verdade, a base para bairros inteiramente novos? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como quilômetros de trilhos podem virar centros urbanos cheios de vida e que, olha só, se sustentam sozinhos. Essa frase aqui desenha um cenário bem legal, né? É a imagem de um lugar onde a estação não é só um ponto de embarque e desembarque, mas o verdadeiro coração do bairro, onde tudo que se precisa está ali a uma caminhada de distância. Então, a grande questão é: isso é coisa de filme de ficção científica ou algo que já existe? Pois é, a resposta pode ser surpreendente. Isso já é uma realidade em vários lugares do mundo e, aos poucos, começa a ganhar força por aqui também. Ok, vamos mergulhar nisso. A ideia de que um sistema de transporte público pode, de fato, se pagar com um desenvolvimento imobiliário soa meio estranho, né? Mas é exatamente essa a lógica, o motor por trás dessa transformação toda. O nome técnico para isso é Desenvolvimento Orientado ao Transporte, ou DOT. A premissa é bem simples, mas muito poderosa. Vamos concentrar moradia, comércio e empregos bem pertinho do transporte de massa. O resultado? Menos dependência de carro e uma qualidade de vida que, nossa, melhora muito. E aqui está o pulo do gato. Olha só o caso do metrô de Hong Kong, a MTR. Esse gráfico mostra o segredo do sucesso deles. A maior parte da receita, 60%, não vem da venda de passagens. Vem do desenvolvimento imobiliário, do aluguel de lojas e shoppings que ficam em volta das estações. É isso que permite que a empresa tenha lucro e, ao mesmo tempo, mantenha as tarifas baixas. E o efeito disso na cidade é gigantesco. Mais de 90% de todas as viagens em Hong Kong são feitas de transporte público, de bike ou a pé. Isso mostra o poder que um sistema bem integrado tem de mudar completamente os hábitos e a dinâmica de uma metrópole inteira. Certo, o potencial financeiro ficou claro, mas como é que esse modelo funciona na prática? Quais são os ingredientes que não podem faltar para essa receita dar certo? Basicamente, tudo se apoia em três pilares. O primeiro é a densidade, ou seja, ter mais gente morando e trabalhando perto das estações. O segundo é o uso misto, para que as pessoas consigam resolver a vida a pé. E o terceiro é a caminhabilidade, que significa ter calçadas boas, seguras e espaços públicos que convidem as pessoas a andar. É uma fórmula para criar comunidades e não só corredores de passagem. E aqui vem uma das ideias mais geniais: usar o espaço em cima dos trilhos. Projetos como o Hudson Yards, lá em Nova York, são um exemplo perfeito de como áreas que antes eram vistas como barreiras, cicatrizes na cidade, podem virar bairros novos e vibrantes, conectando tudo de um jeito que ninguém imaginava. Bom, se o modelo é tão bom assim, por que a gente não vê isso em todo lugar, né? E isso nos leva ao grande obstáculo, ao verdadeiro quebra-cabeça que impede essa transformação em muitas cidades. Olha, a primeira ideia que vem à cabeça é só mudar a lei de zoneamento, permitir prédios mais altos perto dos trilhos e pronto. Mas a realidade é bem mais complexa. O terreno ao redor das estações geralmente é um mosaico, com centenas de pequenos lotes, cada um com um dono diferente. Tentar juntar tudo isso para um projeto grande é um pesadelo logístico e financeiro que o mercado, sozinho, simplesmente não consegue resolver. Esse fenômeno tem até nome, é o problema do holdout. Sabe como é? Quando falta só uma pecinha para fechar o quebra-cabeça e o dono daquela peça se recusa a vender, ou então pede um valor absurdo. Um ou dois proprietários podem, sozinhos, bloquear um projeto inteiro que traria benefícios para a comunidade toda. E é exatamente aqui que a discussão aterrissa no Brasil. A nova lei das ferrovias é uma tentativa, e bem ambiciosa, de criar as ferramentas legais para finalmente conseguir montar esse quebra-cabeça do solo urbano. A lei traz uns instrumentos bem poderosos. A tal da concessão urbanística, por exemplo, permite que uma empresa privada não só construa o trem, mas também coordene toda a reurbanização ao redor, o que inclui juntar os lotes. E ferramentas como o reparcelamento do solo e o reajuste de terrenos nasceram justamente para isso, para conseguir superar essa barreira da propriedade toda picotada. Claro que uma abordagem dessas não viria sem polêmica. O Observatório das Metrópoles, por exemplo, faz um alerta importante. Eles argumentam que a lei talvez entregue poder demais para o setor privado, sem as devidas garantias de que o interesse público e a função social da propriedade vão ser de fato respeitados. É um contraponto que precisa ser considerado. Então, para a gente amarrar tudo o que foi discutido aqui. Primeiro ponto: sistemas de transporte podem sim se pagar com o desenvolvimento imobiliário. Segundo, o grande vilão da história não é a lei de zoneamento, mas a dificuldade de juntar os terrenos. E terceiro,
Novas leis, como essa do Brasil, estão tentando criar soluções concretas para isso. E isso nos deixa com a pergunta final que fica no ar. Será que esses novos instrumentos na lei vão ser suficientes para destravar o potencial das nossas ferrovias e construir de verdade as cidades do futuro? O modelo existe, as ferramentas estão sendo criadas, mas o desafio de colocar tudo isso em prática é imenso. O futuro das nossas cidades pode literalmente estar nos trilhos.